Vamos então continuar o nosso estudo. Nós vamos começar o capítulo 5, o purgatório, né, que vem do grego, né, de puro, de fogo, né, fogo de purificação, que esse é o sentido da palavra purgatório. Aí nós vamos ver aqui o Allan Kardec colocando no item 1. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que não foi admitido pela Igreja senão no ano de 593, que foi quando a Igreja Católica criou o purgatório. Foi no século VI, no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus do que o do inferno, uma vez que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis por faltas de uma menor gravidade, né? Faltas menores, né, iriam para o purgatório, que teria a chance de se recuperar. Infelizmente, isso criou as indulgências, né, que fez com que Martim Lutero separasse da igreja, né, criasse o protesto que gerou o protestantismo, e justamente por causa para sair do purgatório precisaria ter a intercessão de missas, a intercessão da igreja, e isso começou a gerar muito dinheiro, e aí aqueles que conheciam a doutrina verdadeiramente, os verdadeiramente, digamos assim, sacerdotes, se revoltaram contra essa colocação. Nós vamos ver no livro dos Espíritos, na questão 1013, quando Kardec pergunta: o que se deve entender por purgatório? Vamos lembrar que o livro dos Espíritos saiu antes, né? Ele foi publicado antes. Então nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, o livro dos Espíritos, o segundo livro dos Médiuns, nós temos aqui no canal, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no canal, o quarto, Céu e Inferno, que nós estamos gravando, e o quinto, que foi a Gênese, que nós temos aqui no canal também. Então vamos lá, a 1013. O que se deve entender por purgatório? Os Espíritos respondem: dores físicas e morais, o tempo da expiação, quase sempre é na própria terra, né? Então aqui nós vamos ver os Espíritos colocando, e o Kardec colocando também aqui no livro do Céu e Inferno, que a terra é um purgatório, né? Um lugar de expiação, de aprendizado para se mudar, para se transformar. Então, o tempo da expiação quase sempre é na própria terra que que vós, né, porque são os Espíritos falando para nós encarnados, quase sempre é na própria terra que vós mesmos fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar todos os vossos erros. E nós vemos uma nota do Kardec. O que o homem chama de purgatório é realmente uma figura pela qual se deve entender não um local determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos, que estão em expiação até alcançar a purificação completa, o que os elevará ao nível de espíritos felizes. Como essa purificação se opera em diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal, né? Naquilo que nós passamos aqui no planeta Terra. Continuamos o item 1 aqui. O princípio do purgatório está, pois, fundado na equidade, né? Na equivalência, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação à perpetuidade, né? O purgatório é uma detenção temporária da qual se pode sair, e a colocação de inferno é para a eternidade. São dogmas, né, da Igreja Católica. O que pensar de um país que não tivesse senão a pena de morte para os crimes e os mais simples delitos? Sem o purgatório não há para as almas senão duas alternativas extremas: a felicidade absoluta, seria o céu, ou o suplício eterno, que seria o inferno. Nessa hipótese, em que se tornam as almas culpadas somente por faltas leves? Ou elas participam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofrem o castigo dos maiores criminosos, sem terem feito muito mal,
o que não seria nem justo nem racional. O item 2. Mas a noção do purgatório devia necessariamente ser incompleta. É por isso que, não se conhecendo senão a pena do fogo, fez-se dele um diminutivo do inferno. Né? Vamos lembrar que a palavra purgatório quer dizer purgar, né? Quer dizer transformação, seria o fogo para a purificação, né? Entendendo a formação da palavra dentro do grego, né? Que é pir, que é puro, que é fogo, entendendo a formação da palavra. Quando ele diz aqui, é por isso que, não se conhecendo senão a pena do fogo, fez-se dele um diminutivo do inferno, fez do purgatório um diminutivo do inferno. As almas aí também ardem, mas num fogo menos intenso, sendo o progresso inconciliável com o dogma das penas eternas. As almas dele não saem em consequência do seu adiantamento, mas pela virtude das preces que se dizem ou que fazem dizer em sua intenção. Então, aqui no dogma, né, da igreja, não é pela mudança nem pela transformação, e sim pelas intercessões através das rezas, né, das preces, das missas que eram pagas para que as pessoas pudessem sair do purgatório. Se o primeiro pensamento foi bom, que foi o de criar o purgatório, né, como uma transição, não ocorreu mesmo com as suas consequências, pelo abuso do qual foi a fonte. Né? As consequências foram as indulgências que eram vendidas pela igreja. Através das preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais produtiva do que o inferno. E aqui o Kardec coloca uma nota, né, do comércio que foi feito. O purgatório deu nascimento ao comércio escandaloso das indulgências, com a ajuda das quais vendia-se a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primeira da reforma, né? Reforma feita por Martinho Lutero, e fez o que fez Lutero rejeitar o purgatório. O item 3. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem a natureza das penas que aí são suportadas foram claramente definidas. Estava reservado à nova revelação, né, que seria a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, das quais só a pluralidade das existências podia nos mostrar a justiça. Então, a justiça vem com a reencarnação, o entendimento da reencarnação, que já existia desde que o mundo é mundo. Colocação da reencarnação a gente vai ver nos Vedas, a gente vai ver o Krishna falando isso para o Arjuna no Bhagavad Gita. Nós vamos ver essa colocação de Jesus quando ele diz que Elias voltou e que ele não foi reconhecido, que era João Batista. Nós vamos ver na terceira revelação, que é a doutrina espírita, porque é a única forma verdadeira de nós podermos nos melhorarmos, nos transformarmos é através da ida e vinda, né, da reencarnação. Essas misérias são necessariamente a consequência das imperfeições da alma, porque se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria suas consequências a suportar. O homem que seria sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que os excessos engendram. O mais frequentemente é infeliz neste mundo por sua própria falta. O homem é infeliz nesse mundo pela sua própria falta. Mas se é imperfeito, é porque o era antes de vir para a Terra. Já era imperfeito antes. A gente precisa lembrar, né, o começo aqui do livro dos Espíritos, as primeiras perguntas. Nós vamos ver, se eu não me engano, é 173 ou 175, quando nós vamos, os Espíritos colocam que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples na forma física, né? Nós não somos compostos, e ignorantes porque nós temos muito a aprender. Nós precisamos buscar o conhecimento pela nossa vontade e o conhecimento através das nossas decisões, que é o nosso livre-arbítrio.
Então, mais frequentemente é infeliz neste mundo por sua própria falta. O homem é infeliz pela sua própria falta, mas se é imperfeito é porque o era antes de vir para a terra. Nela, na terra, expia não somente as suas faltas atuais, mas as faltas anteriores que não foram reparadas. Ele, o homem, suporta em uma vida de provas o que fez os outros suportarem, sentirem em uma outra existência. As vicissitudes que experimenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência das imperfeições, das quais deve se desfazer para evitar as infelicidades futuras e progredir no bem. Essas são para a alma as lições da experiência, lições por vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis para o futuro, quanto deixem a mais profunda impressão. Então, quanto mais a gente aprender com as lições, com as provas difíceis, com as expiações que nós passamos aqui na Terra, mais facilmente nós nos transformamos, nós nos modificamos para podermos mais rápido, chegar a uma colocação de regeneração e depois podermos ir para um planeta, um mundo feliz, Então, essas vicissitudes são a ocasião de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades morais e intelectuais a fortificarem no bem e das quais ela sai sempre vitoriosa, se tem a coragem de sustentá-las até o fim. Sustentar o aprendizado, sustentar a prova difícil até o fim. Porque aquele que reclama, aquele que amaldiçoa, aquele que briga com Deus pela situação difícil, pela prova que passa, esse vai ter que voltar e passar de novo. A gente precisa entender que a doença normalmente é a cura da alma, a cura do perispírito reencarnado, que é a alma. A doença pura e simplesmente está transferindo para o corpo aquele nódulo, aquela mancha que nós temos no nosso perispírito, por coisas que fizemos nesta vida ou em vidas passadas. E a hora que o corpo, como um mata-borrão, como uma esponja, ele suga aquilo para ele, a gente vivencia a doença que, na verdade, é a cura do perispírito. É o nosso processo de aprendizado moral que vai fazer com que a gente se cure de situações difíceis que nós criamos e realizamos no passado. Então, se passa por essas situações com aprendizado, com resiliência, com o entendimento de que Deus é justo e misericordioso, que ninguém colhe aquilo que não plantou, aí sim é um aprendizado, é um processo de crescimento e transformação e vai fazendo com que a gente suba os degraus, que a gente vá se elevando. Então, por isso que ele diz, essas vicissitudes, essas situações que a gente passa de dificuldade, de doença, de dor, são a ocasião de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades morais e intelectuais e fortificam no bem e das quais ela sai vitoriosa se tem a coragem de sustentá-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde entra radiosa e triunfante, como soldado que sai da refrega e vem receber a palma gloriosa. Sai da luta e vem receber o prêmio, a medalha, o título ali de vitorioso pela situação que passou. O item 4. Cada existência é para a alma a oportunidade de um passo adiante, de sua vontade, a vontade verdadeira de aprender, de se transformar, de sua vontade depende que esse passo seja o maior possível de vencer vários escalões ou permanecer no mesmo ponto, parado, estacionado. Neste último caso, que é ficar ali parado, estacionado, sofreu sem proveito. E como é preciso sempre, cedo ou tarde, pagar sua dívida, ser-lhe-á preciso recomeçar
uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma mancha não apagada, ela acrescenta uma outra mancha. Então, se o corpo puxou ali como uma esponja, uma mancha que existia no perispírito, e a gente não consegue apagar essa mancha, a gente se revolta, a gente não aprende a lição, a gente não passa por aquilo que precisa passar com resiliência, entendimento e respeito e amor à justiça de Deus, a gente vai voltar aqui com essa mancha maior ainda, numa situação mais difícil e pior ainda. Porque Deus castiga? Não. É pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito. Nós mesmos vamos causar essas situações para que a gente possa aprender as lições que precisamos aprender. É, pois, nas encarnações sucessivas que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, que ela se purga, né? Ela se limpa, ela se purifica, né? Em uma palavra, até que esteja bastante pura para merecer trocar os mundos de expiação pelos mundos mais felizes, e mais tarde, estes para gozar a felicidade suprema. Então nós temos pela frente agora uma transição difícil, processos ainda muito difíceis pela frente. Nós teremos ainda bem lá na frente um começo de regeneração. Nós teremos a regeneração plena daqui a milênios, onde nós teremos aí já o planeta passando pela regeneração. Normalmente, como o Emmanuel coloca, em torno de 26.800 anos, nós teremos o planeta regenerado, e a regeneração é um processo de transição também, para que a gente possa começar daqui a nessa 26, 27 mil anos, a gente possa começar a transição para um planeta feliz, porque aí a Terra vai ser, mais ou menos nessas durações de tempo, é o tempo que nós passamos por essas transformações, a Terra será um planeta feliz, onde não haverá dualidade, não haverá o bem e o mal, haverá só o bem. Haverá só espíritos iluminados caminhando para o aprimoramento. O purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e experimentamos. Está nos mundos de expiação. E a Terra é um desses mundos. A Terra é um mundo de expiação. Nós não podemos esquecer que nós estamos no começo. Ontem, nosso planeta era primitivo. Primeiro degrau. Segundo degrau, provas e expiações. Nós estamos agora. Daqui a um tempo nós estaremos num processo do começo de transição, no começo de regeneração. Por enquanto nós estamos nessa transição. E aí na regeneração vão ficar aqui para a regeneração aqueles espíritos que foram tocados pelo bem. Nós vamos ver isso no capítulo 18, se eu não me engano, é item 27, capítulo 18, item 27, do livro Gênese de Kardec. Nós vão continuar na Terra aqueles espíritos que foram tocados pelo bem. Só sairão da Terra aqueles que não foram tocados pelo bem. Então, todos nós que estamos querendo melhorar, que estamos querendo nos aprimorar, já tocados pelo bem, continuaremos na Terra. Nós ficaremos no processo de regeneração se nós verdadeiramente tivermos a vontade de, além de sermos tocados pelo bem, trabalharmos para que o bem se aprimore, para que o bem avance e para que sejamos cada vez mais, nesta dualidade que existe em nós, bem, e diminuirmos o mal que existe em nós. E aí nós vamos continuar no processo para a regeneração. Então, por isso que ele diz aqui, né? Quando ele diz... a Terra é um desses mundos. A Terra é um desses mundos de expiação.
Os homens nela, né, na terra, espiam seu passado e seu presente em proveito do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que deles se faz, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua estada, segundo o grau de adiantamento e de depuração que tem alcançado pelo seu trabalho sobre si mesmo. Ou seja, nós estamos aqui para nos modificarmos, nos transformarmos e vamos caminhando conforme ao nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas para o nosso desenvolvimento e para continuarmos aqui na Terra. E aqueles que não conseguirem vão para um outro planeta que está em provas e expiações no nível que compete a cada um. Então, cada um de nós, da mesma forma que a limalha é atraída para o ímã e fica ali no ímã, nós somos atraídos pelas energias que são iguais à nossa. Então, se a gente não puder continuar no planeta, nós vamos para um outro que esteja em provas e expiações, que esteja em similaridade, em sintonia com a nossa frequência. Então, uns irão por um planeta de provas e expiações que está ali, digamos assim, saindo da Idade Média, né, começando aí a sua transformação, a sua mudança. Outros irão para um planeta de provas e expiações que está começando a Idade Média, ou seja, está começando a Idade das Trevas. Outros irão para um planeta de provas e expiações mais duro, mais primitivo, ainda começando o seu processo. Isso depende da nossa sintonia, da nossa frequência. Mas, contrariamente à ideia que dele se faz, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua estada, né, no planeta de provas e expiações, segundo o grau de adiantamento e de depuração que tem alcançado pelo seu trabalho sobre si mesmo. Porque alguns que possam ir para um planeta que esteja, digamos assim, numa situação mais difícil, ele pode se depurar, pode se melhorar e daqui a pouco voltar para a Terra e continuar no processo da regeneração. Como nós sabemos que os egípcios, né, que vieram de um dos planetas ali da estrela de Capela, isso nós temos no livro A Caminho da Luz, nós temos aqui no canal, é só procurar na playlist. No A Caminho da Luz nós vamos ver que os egípcios mudaram aquilo que precisavam mudar, se transformaram aqui na Terra e puderam voltar para o seu planeta de origem lá na planeta que pertence ali ao sistema de Capela. Então, tudo é possível desde que a gente queira, que a gente se esforce para isso. Deles se sai não porque se terminou o seu tempo ou por méritos de outrem. Não é pelo tempo, o tempo não é da terra, o tempo é nosso. E não é por méritos de outrem, porque ninguém vai colher o que não plantou, para o bem ou para o mal. Mas pelo fato de seu próprio mérito, segundo estas palavras do Cristo, abre aspas, a cada um segundo as suas obras, fecha aspas, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Cada um vai colher o que plantou, cada um vai limpar o que sujou e cada um vai ser reconhecido pelas suas obras. Então, ninguém vai colher o bem ou o mal que eu plantei, só eu. Ninguém vai colher o lixo que eu sujei, só eu vou limpar o lugar que eu sujei. Então a gente vê a justiça e a misericórdia de Deus em todos os pontos, porque Ele nos dá a chance de a cada dia, a vida que nós temos aqui nesse planeta é um presente para a gente poder aprender e melhorar. A cada dia, quando a gente acorda, renasce para um novo dia, renascemos também para uma nova oportunidade de mudar tudo e ter um final completamente diferente aqui nessa reencarnação. Depende da nossa vontade e depende de nós. O item 5. Aquele, pois, que sofre nesta vida, deve dizer-se que sofre porque não estava suficientemente depurado na sua precedente existência, né? Na existência anterior. E que, se não o fizer nesta existência, não se depurar, não se melhorar nessa existência, sofrerá ainda na seguinte. Então, nós estamos hoje aqui no
encarnamos aqui no ponto que nós paramos na última. Então, o nosso perispírito vem para esta nossa nova encarnação do jeito que nós o deixamos na última encarnação, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quem fumou muito, quem não conseguiu parar de fumar na encarnação passada, vem nessa com problema de respiração, com problema de asma, com problema de bronquiolite, bronquite, ou até, se dependendo de que estado que deixou o pulmão, vem com câncer de pulmão. Às vezes crianças pequenas já, um processo de respiratórios dramáticos, ou câncer mesmo nas vias respiratórias ou no pulmão, num processo dramático que vem de outras vidas. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje, aqui agora, estou preparando o meu futuro, tanto nas colocações, nas ideias, nas escolhas que eu faço, como na alimentação, nos pensamentos, nos sentimentos, no perispírito que eu estou montando hoje, aqui agora. Vai ser o que eu vou me utilizar na próxima. No estado que eu deixar esse perispírito hoje, se eu desencarnar hoje, é nesse mesmo estado que eu vou recebê-lo na minha próxima encarnação. Então, o que ele está colocando aqui. Se nós não fizermos essa transformação nesta encarnação, sofrerá ainda na seguinte, até que a gente faça a transformação necessária para podermos mudar de escola, mudar de professor, mudar de aula, mudar de livro, a gente poder ir aprender novas lições. Isto é, ao mesmo tempo equitativo, né? É equilibrado, é igual para todo mundo e lógico, porque faz parte da justiça e da misericórdia de Deus, né? A lei de causa e efeito. Sendo o sofrimento inerente, ou seja, que faz parte, que está ligado à imperfeição, sofre-se tão longo tempo quanto se seja imperfeito. Conforme nós vamos nos modificando, esses processos de sofrimento não são mais necessários. Então, sofre-se tão longo tempo quanto se seja imperfeito, como se sofre de uma moléstia tão longo tempo quanto não se esteja curado. É assim que tanto um homem seja orgulhoso, ele sofrerá as consequências do orgulho. Tanto que seja egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Causa e efeito, né? Ação e reação. Item 6. O espírito culpado sofre, primeiro, na vida espiritual, em razão do grau de suas imperfeições. Depois, a vida corporal lhe é dada como meio de reparação. É por isso que nela se reencontra, seja com as pessoas que ofendeu, seja em meios análogos, parecidos àqueles onde fez o mal, seja nas situações que são a contrapartida, como, por exemplo, estar na miséria, se foi um mal rico, em uma condição humilhante, se foi orgulhoso. Nós vamos ver numa das histórias que Humberto de Campos conta nos seus livros, né, de um rei que criou situações muito penosas, muito difíceis para o seu povo. Ele desencarna e vai reencarnar nas condições mais difíceis dentro daquele povo, nas condições mais difíceis, para sentir na pele as leis que ele mesmo criou. Justiça divina. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo que continuar na terra como complemento, tendo em vista facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo. Depende dele tirar-lhe proveito. Então, tudo que nos acontece é para o nosso adiantamento, é uma lição, é um estudo, é um aprimoramento para nós, desde que a gente tire proveito disso. A gente aprenda as lições que precisa aprender e a gente se transforme com elas. Não vale mais para ele
retornar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Quer dizer, não vale mais a pena ele poder reencarnar e poder se acertar do que ir para o inferno, por exemplo, como algumas religiões colocam? É isso que o Kardec está perguntando aqui. Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Deus quer que nós devamos tudo à nossa vontade, aos nossos esforços, ao nosso livre-arbítrio e que nós sejamos o artífice, ou seja, nós estamos construindo sempre o nosso futuro, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Se é infeliz, e se o é por um menor ou maior tempo, disso não pode culpar senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está sempre aberto. O caminho para a mudança, para o progresso, está sempre à nossa frente. Nós podemos fugir dele ou podemos arregaçar as mangas e enfrentar os nossos próprios erros, limpar as sujeiras, né? Nos modificarmos e assim transformarmos o nosso futuro. 7º, se considera o quanto é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, o quanto é terrível a situação de alguns, de quantas ansiedades são vítimas e o quanto essa situação se torna mais penosa pela impotência que estão de ver-lhe o fim, poder-se-ia dizer que para eles é o inferno. Então, a situação difícil, as situações que às vezes não se consegue ver uma luz no final do túnel, é para aqueles que estão vivenciando essa situação, o inferno. Então, o inferno, o céu, o purgatório estão dentro de nós, conforme as nossas escolhas. E nós vamos materializar, plasmar à nossa volta aquilo que nós sentimos e pensamos. Consequentemente, nós vamos plasmar a escola, nós vamos plasmar o hospital ou a prisão que nós precisamos para nos melhorarmos, para curarmos as nossas doenças, para nos transformarmos. Então, eu quero dizer aqui, para eles é o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Como é colocado na Igreja Católica, por exemplo, que o inferno é eterno. Não tem o menor sentido. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Da mesma forma que o doente tem alta do hospital, assim que ele se trata, toma todos os remédios e se cura da doença. Da mesma forma que o detento sai da prisão quando ele cumpre a pena. Depende só de nós sairmos, da prisão ou do hospital, ou mudarmos de escola, passarmos de ano para um novo aprendizado. Depende só de nós. O 8º. O Espiritismo não vem, pois, negar a penalidade futura. Ao contrário, vem constatar. O que ele destrói, que o Espiritismo destrói, é o inferno localizado com as suas fornalhas e as suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, uma vez que prova que nele estamos, prova que a terra é o purgatório. Define-o e o precisa, explicando a causa das misérias terrestres e com isso neles faz crerem os que o negam. Rejeita as preces pelos mortos? É a pergunta que está sendo feita aqui. Bem ao contrário, uma vez que os espíritos sofredores as solicitam, que delas faz um dever de caridade e demonstra-lhes a eficácia para conduzi-los ao bem e por esse meio abreviar os seus tormentos. E aqui ele coloca que no capítulo 27
do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as preces lá. Nós temos aqui no canal, né, é só ir lá na playlist. No capítulo 27, nós temos as preces para os desencarnados, as preces para os doentes, as preces para os sofredores, uma série de preces que são colocadas lá, para que sejam feitas. Falando a inteligência, tem disseminado a fé entre os incrédulos, né? O Espiritismo falando a inteligência, tem disseminado a fé entre os incrédulos e a prece entre aqueles que dela zombavam, né? A força da oração, a força da prece. Mas disse que a eficácia das preces está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios, as que se diz a si mesmo e não aquelas que se fazem dizer pelo dinheiro. Nós vamos ver lá, tanto Jesus coloca no Evangelho, que para falar com Deus a gente tem que se recolher no nosso quarto interior, né, no nosso íntimo, e falar com Ele com o nosso coração, com os nossos melhores sentimentos, as nossas palavras. Né? É uma comunhão, é uma colocação nossa com Deus, direta. Esta é a verdadeira oração. E aí ele coloca aqui: quem, pois, ousaria censurá-lo? Quem ousaria censurar a colocação que os espíritos fazem de que a prece é um sentimento, é um pensamento, é uma colocação direta com Deus? E o próprio Cristo nos coloca que a gente se feche dentro do nosso quarto interior. Ou seja, que a gente se volte para dentro de nós mesmos para falarmos com Deus. O 9º item. Que o castigo tenha lugar na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, tem sempre um fim, mais ou menos distante ou aproximado. Esta é a colocação que os espíritos fazem, né? O castigo não é de Deus, o castigo é uma reação a uma ação nossa, é uma colocação da nossa consciência pela lei de causa e efeito. Nós normalmente escolhemos, né, a expiação pela qual nós passamos aqui na Terra. A gente passa por pouquíssimas a cada encarnação, escolhidas por nós, porque a gente se sente na condição de poder passar por ela. A gente escolhe no plano espiritual porque a gente acredita que a gente já pode passar por ela. E aí nós vamos ver no livro Os Mensageiros, nós temos ele aqui no canal. É um livro maravilhoso onde a gente entende que o nosso orgulho e a nossa vaidade atrapalha até nas nossas escolhas no mundo espiritual. Por quê? Porque a gente acha que aprendeu, a gente acha que já se melhorou e aí a gente escolhe provas das quais não consegue passar aqui na Terra. E nós vamos ver isso no livro Os Mensageiros, de espíritos que escolheram passar por uma série de provas e chegou aqui com o esquecimento, mostrando o que verdadeiramente sentiam, não conseguiram passar por elas. Então é o que ele coloca aqui, que o castigo tenha lugar na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração tem sempre um fim, mais ou menos distante ou aproximado. Não há, pois, para o espírito senão duas alternativas: punição temporária, graduada segundo a culpabilidade, e recompensa graduada segundo o mérito. Então não existe aquela recompensa do céu eterno, como não existe aquele castigo do inferno eterno. Existe sim idas e vindas num planeta de provas e expiações como o nosso, para que a gente possa se depurar e receber digamos assim, as vicissitudes conforme as nossas necessidades, e receber também os méritos, né, conforme o nosso crescimento e a nossa melhora. Tudo dentro da meritocracia. O Espiritismo repele a terceira alternativa, né, que é a da condenação eterna. O inferno permanece como figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório é a realidade, né? É aqui, é a nossa terra. A palavra purgatório revela a ideia de um lugar circunscrito, por isso se aplica mais naturalmente à terra,
considerada como lugar de expiação, do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores, e que também a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira expiação. Quando os homens estiverem melhorados, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, os bons espíritos, em se encarnando, não fornecerão à humanidade corporal senão elementos aperfeiçoados. Então, cessando a terra de ser um mundo de expiação, os homens não sofrerão mais nela as misérias que são as consequências de suas imperfeições. É essa transformação que se opera neste momento e que elevará a terra na hierarquia dos mundos. Então aqui ele fala para ver o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, e aqui eu coloco também para se ler o capítulo 18 do livro A Gênese, do Kardec, nós temos aqui no canal, onde ele vai falar da transição planetária, que é esse período pelo qual nós estamos passando. O 10º e último item: por que, pois, o Cristo não falou do purgatório? É que a ideia não existia, não havia a palavra para representá-lo. Porque vamos lembrar que essa palavra e essa colocação foi feita no ano sexto, no ano de 593, no século sexto, no ano de 593 depois de Cristo. Foi criado pela Igreja Católica, o purgatório, de uma palavra grega que quer dizer purificação pelo fogo. Serviu-se da palavra inferno, a única que estava em uso, como termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Se, ao lado da palavra inferno, tivesse colocado uma palavra equivalente ao purgatório, não poderia precisar do sentido verdadeiro sem decidir uma questão reservada ao futuro. Por outro lado, fora consagrar a existência de dois lugares especiais de castigos. Então nós vamos ver que esta palavra, que era já conhecida, porque o inferno é o Hades, o inferno já existia nas religiões pagãs, e nós vamos ver uma questão a questão da reencarnação, porque Jesus é judeu, nasceu entre os judeus, pregou para os judeus, e a questão da reencarnação sempre foi muito clara, muito colocada entre os judeus. Então é um processo de depuração, de transformação através das indas e vindas para o aprimoramento. O inferno, na sua acepção geral, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, deveria, por isso mesmo, reduzir o inferno ao seu justo valor. Então, o inferno é um processo que existe dentro de nós, como o céu também é um processo que existe dentro de nós, como o purgatório é um processo existente dentro de nós, e nós vivenciamos esse processo num planeta de provas e expiações como nós estamos vivendo. Nós viveremos esse purgatório de uma forma muito mais leve quando o planeta nós estivermos num planeta de regeneração, quando as expiações são mais brandas, e nós viveremos sem esse purgatório num planeta feliz, onde não existirá mais a expiação. Uma vez que a Igreja acreditou dever, depois de 6 séculos, lá no ano 593, suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório, foi porque pensou que ele, Jesus, não dissera tudo. Porque não seria para outros pontos assim como para este, ou seja, por que não entender que Jesus não disse tudo, como ele realmente não disse? Por isso que ele coloca, que ele vai enviar
o Consolador prometido, para poder reviver o seu evangelho, né, trazer de novo a essência do seu evangelho, e para poder trazer os pontos que ele não pôde trazer, porque ele não pôde esclarecer os pontos que ele não pôde esclarecer. Por isso, a terceira revelação, o Espiritismo como doutrina e filosofia, não como religião, é sim o Consolador prometido, é o Evangelho redivivo, para que a gente possa estudar, aprender, se esclarecer e se melhorar, para transformarmos o nosso futuro para melhor. E no nosso próximo estudo nós vamos ver doutrina das penas eternas. Até lá!